Agora sim. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente conversa com mais um cracaço do nosso handball. Já até entrou na live, né? Então vamos lá, vou chamar ele aqui. Hoje vai ser um pouco no improviso. Não consegui trazer meu notebook, mas tem algumas perguntas aqui e a gente vai tocando a live aí de um jeito bacana. Chamar ele aqui já. Fala, Diogo, beleza? Opa, beleza? Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Emanuel, sou um dos ADMs aqui da Handball 3.0. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu deixo que você mesmo se apresente para os que não me conhecem. Beleza, prazer, Manuel. Prazer estar falando com vocês. Bom, meu nome é Diogo Hubner, sou atleta de handball, tenho 37 anos. Participei aí durante um bom tempo, estive durante um bom tempo na seleção brasileira, estive nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e tenho um pouquinho de estrada aí já rodada dentro da modalidade. Então, prazer estar falando com vocês. Já vi que tem uma galera aí que está entrando, a Mari. Beijão, Mari. Vai conversar com a gente também. Legal. E, pô, muito feliz em poder conversar com vocês aí um pouquinho nessa tarde. Sim, sim. Então, já começando, fala como foi seu início, como você conheceu o handball. Eu E como como... foi Primeiro na mandar um sua abraço vida. aí pro Igão, meu vizinho aqui, ó, parceirão. E falar para a Mari que abriu o currículo aqui. Ixi, tem muita coisa para falar. Então, vamos lá, vamos falar aí, contar um pouquinho como foi no começo. Acho que como quase todo mundo do handball, da modalidade, eu comecei jogando na escola, lá em Niterói, no meu colégio, no Centro Educacional de Niterói. E logo de início já se tornou uma paixão. Comecei com 9 anos de idade, bem cedo. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Dali eu fui para o meu clube, né? Primeiro clube, o Niterói Rugby, que é o clube lá da cidade, um clube super tradicional, no estado do Rio de Janeiro. Vários atletas já passaram, que passaram por lá tiveram sucesso na modalidade. Acho que eu consigo exemplificar bastante isso com o Bruno Souza, o pessoal que é mais antigo aí, o Bruno Souza, dos principais atletas do país, que durante muito tempo foi um dos principais atletas do país. E o Zeba, que também teve uma carreira brilhante dentro do handball. Então são dois atletas que eu exemplifico, que saíram do mesmo colégio que eu e do mesmo clube que eu. Então, aí quando foi em 1999, meu primeiro convite para vir jogar em São Paulo, pela Metodista, antiga Metodista São Bernardo. Vim, fiquei por 6 meses. Nesse período eu fui campeão brasileiro cadete, na época era infanto juvenil, fui campeão brasileiro infanto juvenil, e fiquei só durante 6 meses. Voltei para o Rio, para Niterói, joguei mais 6 meses em Niterói. Depois, no ano de 2000, eu fui para o Vasco. O Vasco, em 2000, durante as Olimpíadas, antes das Olimpíadas de Sydney, né, que foram realizadas em 2000, montou um projeto olímpico, investiu muito dinheiro em várias modalidades, dentre elas o handball. E eu era muito novo ainda, então eu participei das categorias de base do Vasco, mas também tive alguma participação na equipe principal, que na época se tornou a base da seleção brasileira. Muitos atletas que estavam na seleção brasileira foram para o Vasco nessa época. Sim, sim. Inclusive, eu sou um vascaíno, né? E estudando a história do Vasco, isso está presente nos documentos, em alguns filmes até. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, tem uma que você já respondeu. Agora fala um pouco aí da sua trajetória pela seleção, como foi apresentar a seleção pela primeira vez, por exemplo. Minha primeira convocação para a seleção em categoria de base foi muito cedo. Se eu não me engano, acho que foi a segunda ou terceira geração de seleção brasileira de cadete, né? De sub-16. Isso foi em 99. Não, minha primeira convocação foi em 98 para a seleção cadete. Infelizmente não houve a competição, acho que muitas seleções ainda não tinham se estruturado para poder acontecer uma competição. E minha primeira competição oficial foi em 1999 também com a seleção cadete.
Aí eu passei por todas as categorias, passei por juvenil, joguei um Pan-Americano juvenil. A gente mais treinava que competia naquela época em seleções, porque o calendário ele não era muito bem assertivo, né? A gente não sabia quando ia ter competição, quando não tinha, reunia para treinar, porque se tivesse a competição a gente estava preparado. Então, nas categorias de base eu participei de todas elas, cadete, juvenil, júnior. Minha primeira convocação foi em 2002, estive na seleção júnior entre 2002 e 2004, os meus 3 anos de júnior. Joguei campeonato mundial, júnior também. E a primeira convocação para a seleção adulta foi em 2004. Na época, aconteceu um campeonato sul-americano adulto e os clubes, na época, não liberaram os atletas. Enfim, a Metodista, então, o treinador era da Metodista, o professor Alberto Rigolo, então ele levou praticamente a equipe da Metodista inteira para essa competição. Então foi minha primeira competição com a seleção adulta, em 2004. E o primeiro campeonato mundial de seleções foi em 2005 na Tunísia. Eu participei de 4 campeonatos mundiais adultos. 2005 na Tunísia, 2009 na Croácia, 2013 na Espanha e 2015 no Catar. E, enfim, dentre indas e vindas foram aí 12, 13 anos de seleção brasileira. Porque eu nunca me considerei um cara falar eu sou da seleção brasileira. Eu sempre pensei que eu estou na seleção brasileira. Então, seleção é momento, seleção é o seu momento, como você está se sentindo, dependendo da comissão técnica, o cara te acha melhor para estar lá, dependendo, não acha. Enfim. Então, eu estive entre idas e vindas na seleção por 13 anos. E quando foi que você percebeu que era hora de parar de jogar pela seleção? Após os Jogos Olímpicos de 2016, eu já vi ali um movimento, né? Muitos atletas jovens chegando com uma qualidade muito grande, uma qualidade muito boa. Eu também já com algumas situações de lesão, né? Foram vários anos virando o ano, não tendo férias por conta de seleção, de fase de treinamento em período de férias. Então as lesões elas apareceram também, eu sinto elas, carrego isso no meu corpo até hoje. Então eu achei melhor, né, esse momento de sair da seleção, de não estar mais presente na seleção, enfim. Mas eu acho também que a seleção já também não carecia muito dos meus serviços. Acho que a gente tem uma geração muito boa vindo aí, né? Eu sou de uma geração mais antiga, estou com 37 anos. Eu fui aos Jogos Olímpicos com 34 anos, 35 anos. 35 anos. Então, assim, eu acho que era o momento de deixar a seleção. E qual aí a expectativa aí para os meninos para quando tiver o pré-olímpico? Cara, eu acho que a gente nunca teve tão próximo de uma classificação dentro de um pré-olímpico mundial, né? Porque a gente sempre caía em chaves muito difíceis e dessa vez a gente tem uma chave que é difícil, porque a gente enfrenta o Chile, que tirou a gente da final dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Mas eu acho que a seleção ela é uma seleção melhor que a seleção do Chile, né? No papel. Eu acredito que vai vencer, eu acredito que aquilo ali aconteceu por N fatores, aquela derrota. Sim. Mas eu acho que vencer o Chile, vencer a Coreia do Sul é muito possível no pré-olímpico. E aí a Noruega seria um jogo, né, para se jogar pau a pau, mas seria um jogo muito mais difícil de se vencer. Eu acho que é muito possível passar por Chile, Coreia do Sul e ter a vaga para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Sim. E vamos falar agora de uma coisa chata, né? Falar de derrota. Você esteve presente em 2013 e 2015, é isso? Isso, nas 2 oitavas de final. Particularmente para mim, como torcedor, a de 2015 ela doeu bem mais do que em 2013, né? Porque a sensação que eu tive é que o Brasil foi assaltado contra a Croácia. E para vocês, como foi? E para você, cara, que estava na rua, né? Assim, campeonato mundial, a gente sabe que, como qualquer competição de alto nível, não estou aqui falando que tem roubalheira, que tem, longe disso. Mas a gente sabe que existem seleções que são tradicionais e que, enfim, que
que tem um peso maior na disputa do Campeonato Mundial. 2013, eu acho que a gente apareceu muito como uma surpresa, assim, um trabalho diferente do Jordi dentro da seleção. A gente causou muito alvoroço durante o Mundial. No nosso grupo, a gente tinha um grupo muito difícil, a gente classificou em terceiro, a gente não classificou em último do grupo. Então, a gente tinha um grupo com Alemanha, França, Argentina, Brasil, Montenegro, Tunísia. E a gente acabou que classificou em terceiro nesse grupo, né? A gente só perdeu para a Alemanha e para a França. Então, foi uma surpresa muito grande. E, assim, a derrota doeu muito porque foi um jogo muito disputado e a gente tem a possibilidade de empatar e levar o jogo para a prorrogação, né? A gente tinha posse de bola, enfim, e não tivemos essa... A gente não conseguiu fazer o gol e participar e ir para a prorrogação. Em 2015, e aí, se você for ver o jogo hoje, né? Cara, realmente foi um absurdo que os catares fizeram com a gente, que a arbitragem do Catar fez com a gente. A gente fez um jogo muito igualado com a Croácia, jogamos muito bem contra eles. A gente tinha um histórico de até aquele jogo contra a Croácia de não jogar bem contra os balcânicos. Então a gente teve uma atuação assim que foi acima da expectativa até nossa, né? A gente deve ganhar o jogo, mas a gente sabe da nossa limitação. E tiveram lances ali muito duvidosos, né? Muito complicados. Eu lembro que a Croácia teve até, acho que, se não me engano, uns 5, 6, 7 metros. O Rick ainda pegou 3 ou 4. Sim, partidaço. E eu lembro de situações de falta de ataque do pivô, assim, do Tchê, principalmente. Os caras dando umas coisas assim, muito, né, que não faziam muito sentido. E assim, e foi o resultado que foi. E mesmo assim foi um gol só. Então foi muito doído, foi assim como 2013, como toda derrota, como as quartas de final dos Jogos Olímpicos também, foi doído. Mas acho que foi mais um aprendizado, né? E que a próxima geração levou, né? A gente na França ainda perdeu para a Espanha também por um gol nas oitavas. E aí, para o nosso, talvez, azar, mudou-se o modo de disputa na Alemanha e na Dinamarca em 2019. E a gente venceu a Croácia dentro do... Só que aí no main round, né? Não em oitavas de final. Então, vamos imaginar que talvez a gente tivesse classificado muito bem para umas oitavas de final e tivesse passado esse degrau, porque foi a vitória contra a Croácia. Mas acho que a gente evoluiu bastante com todos esses resultados, essa caminhada aí de gerações, e não só dessas que eu citei aqui, 2013, 2015, mas lá atrás também, cara. A gente teve muita coisa aí. O Brasil disputando o Mundial desde a Islândia em 95, né? Então, 95, 97, de 95 para cá, ininterruptamente indo para campeonatos mundiais, e essa evolução é nítida. Inclusive, eu detesto esse novo formato. Sendo bem sincero, eu não gosto muito, não. Na verdade, esse formato aí, ele privilegia as seleções que são mais, vamos dizer assim, regulares, né? Porque você acaba levando os seus pontos das vitórias que você teve dentro do seu grupo e joga mais algumas vezes e tenta conquistar pontos dentro do grupo. Tira um pouco a possibilidade de vamos dizer assim, uma zebra, vai? Que talvez hoje a gente não se coloque mais nessa posição de zebra, mas tira essa possibilidade de uma vitória de oitavas de final de uma equipe que, em teoria, talvez seja mais fraca. Sim, então também a gente é prejudicado. E dificulta para a logística, né? Por exemplo, tu pega uma viagem do Brasil para a Europa. O Bombom disse que jogaram numa noite, na tarde do outro dia estava jogando de novo. Então, e outra. Normalmente muda de cidade, né? Muda a sede, dependendo do país. Esse papo aí de premiar a regularidade, cara, é uma mentira. Tu possibilita muito bem para ter, por exemplo, combinação de resultado. E outra. O que a gente quer ver é o brilhantismo, é quem cresce nas horas decisivas. É por isso que eu gosto muito da NBA. Não tem essas que tu passou em primeiro lá na fase de grupo que tu vai passar os teus pontos. Não, ou tu ganha o jogo ou não. É uma discussão um pouco polêmica, assim. Eu acho que eles fazem isso muito pensando nessa possível regularidade aí, vai. Mas, assim, pensar em combinação de resultado também é começar a achar que tem teoria da conspiração e tal, mas... não estou dizendo que tem, mas pode haver. Não, você abre precedente, com certeza, para esse tipo de situação. Eu também gosto do mata-mata, eu acho que, né, mesmo o Campeonato Brasileiro de Futebol, assim, eu acho que dá uma emoção a mais, né, pro negócio. Inclusive, falando do Campeonato Brasileiro de
2009, né, que o Flamengo foi campeão, o Grêmio não podia ganhar o último jogo, cara. O Grêmio não podia ganhar aquele jogo, senão o Inter era campeão. Daí a gente tira. Eu acho que é lógico, falar de combinação de resultados acaba sendo uma teoria realmente da conspiração. Vamos falar de rivalidade. Uma seleção que não se gosta de jeito nenhum. Essa galera não pode ganhar o jogo, senão o rival dele pode ser campeão e ser zoado pelo resto da vida. Então, é por aí. É meio complicado, é uma situação meio polêmica. Então vamos lá, falando agora de Olimpíadas, né? Você foi para quantas? Eu fui só para a Olimpíada do Rio, 2016. Para do Rio, né? Isso. E acabou sendo a melhor participação do Brasil em Olimpíadas. E como foi para vocês conquistar aquela classificação, né? Que nunca tinha passado? Cara, foi assim. As lembranças que eu tenho dos Jogos Olímpicos, cara, elas são fantásticas. Eu lembro praticamente de tudo, mas uma coisa que me vem à cabeça muito, assim, é o primeiro jogo. A gente chegou na arena, e aí quem viveu a Olimpíada como atleta sabe que é completamente diferente de quem viveu a Olimpíada sendo espectador apenas. Então, a gente entrava, né, tudo por trás, assim, de ônibus, passava assim, por dentro do Parque Olímpico, óbvio, né, porque lá dentro. Mas a gente estacionava o ônibus atrás, a gente descia, então a gente não tinha muito contato com o público, né? A gente sabia que estava cheio ali. E a gente entrava no vestiário, e aí tinha a quadra de aquecimento, né? Fora, não era no ginásio de jogo, era uma quadra de aquecimento externa, num ambiente externo, assim. E aí a gente aquecia, voltava pro vestiário e tal, e aí ia perfilar para entrar no campo, né? Na quadra propriamente dita. E aí, cara, eu lembro que, não sei, pela estrutura lá, a gente não escutava muito a torcida, então a gente não sabia que tinha nossos parentes, obviamente, que a gente está acostumado dentro do Brasil, nossos parentes os mais próximos estarem nos jogos, a gente não fazia ideia de quantas pessoas tínhamos, né? Cara, eu lembro que a hora que a gente abriu, assim, era tipo uma cortina, né? A hora que abriu, assim, a cortina que foi passar câmera, foi passar o pessoal da transmissão, assim, cara, eu olhei e viu aquele ginásio lotado, cara, ali eu vou te falar que, eu falei, meu Deus, acho que o nosso esporte vai mudar depois disso daqui. Infelizmente, não foi do jeito que a gente imaginou, né? A mudança do esporte, a mudança da cultura esportiva, não só do handball, mas de todos os outros esportes. Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção, cara. E na hora de pisar na arena, de entrar na arena, com todo mundo gritando ali, 5, 6 mil pessoas no ginásio, foi realmente inesquecível. E acabou sendo, né, uma estreia dos sonhos, porque a gente acabou vencendo a Polônia. Depois teve uma derrota para a Eslovênia e aí depois acabou vencendo a Alemanha, que foi acho que talvez o ápice dessa seleção desse ciclo olímpico. Vencer a Alemanha dentro de casa nos Jogos Olímpicos. Foi lindo. Tem uma pergunta aqui que eu passo dele aqui procurando e achei. Diogo, o que você acha que falta para melhorar a imagem do handebol do Brasil no Brasil hoje, na atualidade? E é uma pergunta que sempre chega pra gente aqui, é sempre bem difícil, não de responder, mas é porque sempre a gente bate na mesma tecla. Mas vamos lá, responde aí mais uma vez pra gente. Eu acho que são muitas coisas, né? Isso aí não dá para falar, não, eu tenho o segredo aqui, é isso. Não, tem muita coisa para acontecer. Eu sempre pensei que o esporte ele tem que ser visto como um produto, né? Então, quem consome o esporte, quem vê esporte, ele quer algo a mais que só o esporte, propriamente dito. Então, por exemplo, eu vou num jogo de handball. Por que eu vou até uma quadra de handball ver um jogo? Hoje vai a quadra de handball quem é do meio, quem gosta, quem está sabendo e tudo. Então eu preciso melhorar a divulgação. Eu preciso melhorar o porquê que eu vou no jogo. Pô, eu vou no jogo porque eu vou ter lá alguma coisa, sei lá, os meus filhos vão ter a oportunidade de brincar na área externa ali, sabe? Isso é um evento realmente, um jogo, propriamente dito. Então a gente precisa melhorar muita coisa, o produto precisa ser um produto, porque, cara, quem joga é apaixonado, né? Quem joga se apaixona, quer consumir, mas a gente é carente de informação, de jogos de alto nível, a gente precisa melhorar a nível de treinadores, de jogadores, isso internamente, tá? A gente tem um país que é de tamanho continental, então nem a nomenclatura é a mesma. Então, o jeito que eu falo no Sudeste aqui em São Paulo, a gente fala que
joga o central, os meias e os pontas. E aí no Rio, então em São Paulo, no Rio não fala meia direita, fala armador direito. Então, assim, a nomenclatura é diferente. Então, assim, tem tanta coisa para mudar. E no Nordeste é diferente. No Nordeste, se não me engano, os pontas são alas. Então, assim, é muita coisa que muda, né? Então, a gente precisa, a gente está engatinhando ainda nesse ponto. Então, tem muita coisa para mudar. Deixa eu te interromper rapidão aqui. Deixa eu te interromper rapidão aqui. Até pra gente que faz meme, acaba sendo assim, a gente recebe uma coisa de uma pessoa que é do estado, eu sou do Maranhão, né? Tem outra DM também, e tem uma de São Paulo e outra de Tocantins. E a gente recebe assim ideias de seguidores, meu Deus, o que ele tá falando aqui? Eu não sei. Não tem nem graça, porque o cara não sabe nem pegar a piada. Então, assim, a questão da nomenclatura. No basquete, não. No basquete, o armador é armador, o ala é o ala, o pivô é o pivô. No handball, a gente ainda tem essa discrepância até de nomenclatura. Então, cara, eu estava até discutindo isso com alguns treinadores um dia, que a gente precisa mudar tanta coisa, precisa adequar tanta coisa, não mudar, mas adequar tanta coisa, botar as coisas nos trilhos que não dá para te responder, sabe? Ah, não, se a gente fizer isso, o handball alavanca. Tem uma pergunta aqui de Luana Ferreira. Obrigado, Luana, por nos acompanhar. E ela pergunta qual foi a coisa mais difícil que você passou como jogador de handball. Luana, boa tarde, obrigado aí por estar acompanhando a live. Acho que, sem dúvida nenhuma, são as lesões. Acho que para qualquer atleta, eu tive a infelicidade de ter várias lesões graves, né? Eu tenho 2 cirurgias de ombro direito, uma de ombro esquerdo, 2 de joelho esquerdo, uma de joelho direito e uma de mão. Então, cara, foram momentos da carreira que você sempre pensa, né? Será que eu vou conseguir voltar a atuar em alto nível? Será que eu consigo jogar de novo? Será que eu vou ter sequelas? E assim, eu digo, volta, mas sequela tem. Eu hoje, antes de começar o treino, eu sou o cara que começa o treino antes de todo mundo e sou o cara que termina o treino depois de todo mundo, porque a minha preparação para conseguir treinar, ela é completamente diferente de um menino de 20 anos que nunca teve lesão, que chega, dá 2 rodadas de braço, arremessa no gol e acabou. Eu não, eu tenho um ritual de preparação, de aquecimento, de preparar as articulações, porque as lesões elas são inevitáveis dentro do esporte de alto rendimento. E eu ainda tive a felicidade de passar ainda por alguns processos cirúrgicos. Então, a coisa mais difícil que eu passei e passo até hoje, né, isso é inevitável, são as dores e as lesões que eu tive. Sim. Ontem a gente estava conversando com a Hannah, ela até falou disso, é saudade quando eu era nova, que eu só jogava, hoje eu tenho que estudar para jogar, a preparação muda, é diferente. Exatamente. Não, a gente está agora de quarentena, né, todo mundo, espero que todos estejam em casa, obedecendo aí as sugestões da Organização Mundial de Saúde. E aí, até mesmo o treino que eu vou fazer aqui em casa, eu não consigo começar o treino que é me enviado pelo clube. Eu faço toda uma preparação. Então, o treino de todo mundo demora meia hora, 40 minutos. O meu demora 1h15, 1h20, porque eu tenho que fazer tanta coisa para encerrar e para terminar o treino que, cara, demora mais que todo mundo. Eu até tenho que ajustar os meus horários com o preparador físico para eu poder conseguir cumprir a rotina de treinos. Falando em treino, como é que vai ser essa live hoje, você e Raniel? Então, cara, daqui a pouco, né, às 6h30, tem uma live eu e o Raniel lá pelo Instagram da Rummel. Na verdade, até um convite aqui para todos que estão aqui acompanharem daqui a pouco a live lá no meu Instagram e no Instagram da Rummel. Na verdade, a gente vai dar sugestões, cara, de exercícios para se fazer durante essa quarentena, né? Legal, O bacana. Raniel tá lá, infelizmente foi encerrada a Liga Francesa, né? E ele está em teoria de férias já, mas também não pode se descuidar, um atleta de alto rendimento. E a gente vai dar sugestão, ele vai mostrar lá os exercícios que ele faz durante esse período aí de quarentena que ele está fazendo. E eu vou também sugerir alguns exercícios que eu faço aqui, principalmente, né, por conta de fortalecimento muscular. A gente não pode deixar, a gente sabe que a perda a gente vai ter, né, de performance e tudo, porque não tem como você reproduzir o que a gente faz na quadra dentro de casa. Mas tem coisas que a gente pode tentar minimizar a perda. Então, vai ser mais ou menos nessa linha aí. Todos convidados aí para a live daqui a pouco, às 6h30. Muito bom. Vou tentar acompanhar, que eu tenho uma prova para fazer. Estou em semana de prova, só que é tudo online.
Mas vou tentar assistir um pouquinho. Inclusive, essa onda de live aqui na página, que a gente é mais puxado pro meme, a gente tentando fazer essa coisa um pouco diferente, vem dando bastante certo, começou por causa do Panda. E por quê? Porque ele faz muito essa de passar dica pra galera e tal, e eu comecei a acompanhar muito o trabalho dele na quarentena. É um jogador que vem numa crescente impressionante, né? Agora tá em Portugal. E começou Isso. graças a ele. Ele foi o primeiro que a gente conversou aqui. Legal, bacana. O Panda é um meme ambulante. ele é midiático, né, cara? Ele vive fazendo os memes lá, engraçado. Eu joguei com ele na Metodista, ele era juvenil ainda, se eu não me engano, quando eu tava na Metodista ainda. E aí ele teve até uma lesão séria, se eu não me engano, de joelho ou de tornozelo. Cara, uma lesão muito feia. O pé ficou do avesso. E aí, graças a Deus, conseguiu se recuperar. E hoje é um exemplo aí, né, de força, de menino que fisicamente, né, causa inveja aí, acho que é todo mundo privilegiado hoje pelo que ele conseguiu construir do corpo dele. E também, cara, faz aí os memes e muito legal, acompanho ele também. Vinícius aqui tá perguntando, já foi punido com cartão vermelho? Por qual motivo? Opa. O árbitro estava errado, né? Você equivocou. Cara, já fui punido com cartão vermelho por reclamação, já fui por... Não agressão, né, mas por uma atitude mais ríspida. Ixi, cara, eu acho que... dá para contar nos dedos o que ainda não aconteceu comigo dentro da quadra. Dos 9 anos até os 37. E qual foi a mais inusitada? A mais inusitada? A expulsão mais inusitada? Se não souber falar... sabe dizer. Expulsão inusitada não, mas 2 minutos. Eu falo lá dentro de quadro, então. Acho que 2 minutos eu era do colégio ainda, e aí no recreio eu quebrei meu dedo. Quebrei meu dedo da mão esquerda. E aí fui pronto-socorro, engessei. E aí, cara, à noite tinha a final do campeonato escolar, acho que sub-14, se eu não me engano. E aí eu era um dos principais jogadores do time, naquela época eu era muito grande na época, né? Eu parei de crescer. E eu era meia esquerda, enfim, eu era talvez o principal jogador do time. E aí eu falei, não, eu vou jogar. Como que você vai jogar de gesso? Aí o treinador falou, não, Luiz Antônio Brasil, meu primeiro treinador, falou, não, então você entra e cobra 7 metros só. Eu falei, tá bom. Aí, cara, beleza. Aí primeiro 7 metros, fui lá, cobrei os 7 metros, errei os 7 metros. Aí voltei pro banco e tal. Aí o segundo, fui, cobrei, errei os 7 metros. Aí no terceiro, fiz os 7 metros, aí eu olhei pro goleiro, chupa, não sei o quê. Aí o árbitro veio e me deu 2 minutos. Não fiquei pra nada no jogo. Então, foi uma situação péssima ali que aconteceu. Mas muito novo, né? Com 14 anos. Mas, cara... Mas os meninos ganharam o jogo. Já tiveram várias situações. Mas os meninos ganharam o jogo? Não, perdemos a final, cara. Desastre total. Complicado. Matheus Anchieta tá fazendo uma pergunta aqui interessante. Qual o principal diferencial de um time vencedor? E eu pergunto não só de um time, mas de um atleta, né? Qual o diferencial dos atletas que se destacam no handball, tendo em vista que não é um esporte assim tão visto até, pode dizer, no Brasil? Cara, eu acho que resiliência, né? Porque você fazer esporte não sendo futebol no país é um desafio já por si só. Né? Uma modalidade como o handball, que é pouco reconhecida, a gente tem poucos times para se atuar dentro do país e tudo. Eu acho que é resiliência, cara, é não desistir, é saber que o caminho ele é duro, ele é muito longo, você vai ter muito mais dificuldades dentro, né, do seu percurso do que facilidades, mas que a sensação de estar em quadra, de fazer o que você ama, de conquistar títulos, de participar de competições que eu tive a oportunidade de participar, realmente não tem preço. Então é olhar para trás e falar, nossa, foi doído, foi sofrido, mas o caminho valeu a pena. Então acho que resiliência talvez seja uma palavra que ilustra bem isso. Agora, quanto um time vencedor, cara, eu acho que você tem que ter um grupo forte, tanto dentro como fora da quadra. Eu acho que você ter uma equipe, um time com bons atletas, ela é fundamental, né? Com atletas que vão te dar
te dá tranquilidade dentro de um jogo porque tem a qualidade técnica muito boa. Mas se você não tiver um grupo, né, que fora da quadra se entenda, que tenha um bom relacionamento, que tenha uma liga, né, também além do que dentro da quadra, é difícil você conquistar um time vencedor. Então a gente tem muitos exemplos aí, né, até dentro do futebol mesmo, de equipes que nem eram tecnicamente, taticamente impressionantes, mas que tinham um grupo, um conjunto muito bom. Então acho que o conjunto ele é fundamental, tanto dentro como fora da quadra. Falando em grupo, você sabe responder qual foi o elenco mais forte que você fez parte? Incluindo seleção. O da Olimpíada era um elenco muito forte, né, com atletas muito bons, muito capacitados. Cito agora recentemente a equipe do Pinheiros em 2017. A gente tinha um time de meninos muito jovens, de potenciais, assim, mas que não eram nada demais e se tornaram muito competentes, né? E a gente acabou vencendo todas as competições do ano, jogamos o Mundial de Clubes em Doha, em 2017. Então eu acho que esse time aí foi um grupo que se mostrou que teve todas essas características, que não era um grupo tão bom tecnicamente, tão bom taticamente, mas que superava suas deficiências no coletivo, no grupo, no treinamento. A gente treinava demais, treinava muito, esse grupo treinou muito. Não tinha cara feia em nenhum momento, era treino, cada vez mais treino e todo mundo querendo mais, querendo mais. Então eu acho que esse grupo de 2017 ilustra bem isso. Mas eu participei de grupos maravilhosos. A equipe da Metodista em 2012 também foi uma equipe muito boa. A gente tinha poucos atletas no elenco e ainda sofremos com muitas lesões e deu uma liga muito boa no time, tanto em 2012 quanto no segundo semestre de 2013. Então eu participei de inúmeros times. Em 2008 também na Metodista a gente tinha um time muito bom, que também batia muito nessa tecla aí de tecnicamente tinha dificuldades, mas tinha um grupo muito coeso. Então tinha atleta jogando fora de posição que teve um rendimento espetacular. Então tem vários aí, cara. Graças a Deus eu participei de alguns. Vamos lá. Eu sou daqueles que não gostam de mentir, eu acho feio. Eu não sei ler o nome desses dois. Eu sei quem são, mas não sei o nome. Zezão Santarém tá perguntando qual dos dois você prefere. O Balit ou o Schmid. O Zezão lá de Niterói. Beijo, Zezão, meu parceiraço, amigão. Cara, difícil, hein? Mas eu fico com o Balit ainda. Eu acho que o Balit ele unia muitas características, não só de definição, tinha um poder de definição como o Schmid tem, mas também eu acho que o Balit revolucionou o jogo, cara. Acho que ele desenvolveu o jogo. Schmid Já muitos o maior atleta do futebol. Tecnicamente, a qualidade técnica e tática do Schmidt é absurda, né? O que ele serve o pivô, o jogo de 2 contra 2 dele e a potência dele de chute, de qualidade de chute também são fantásticas. Mas o Balit fez isso tudo quando poucos faziam. Então, talvez se perguntar para o Schmidt quem foi o seu ídolo, acho que ele vai falar o Balit. Eu acho que mais ou menos nessa linha. Eu gosto, né? É injusto falar e escolher um, mas eu ainda fico com o Balit. Se for para escolher, eu fico com o Balit. Quando começou a jogar, se espelhou em algum jogador como referência? Cara, como eu disse, na minha cidade tinha o Bruno Souza, né, que na época ele era o ícone da modalidade, chegou a ser eleito o 3º melhor jogador do mundo, jogou na Bundesliga durante muitos anos. Enfim, era um cara que na minha cidade sempre foi referência, então eu me espelhava muito nele. Mas aí depois, com o tempo, vieram muitos outros, né? Tiveram muitos outros, Guga, Macarrão, Júlio Calil, Léo Bortolini, muita gente aí que durante o caminho eu tentei seguir, ter como referência. E como é para vocês? Você um dia se espelhou nesses atletas e saber que hoje em dia tem atletas mais jovens que se espelham em você? Cara, não sei, na verdade, porque assim, quando as pessoas vêm me falar, nossa, me espelho muito em você e tudo, eu fico até meio assim, assustado, né? Porque esse negócio de rede social, cara, a gente tem muito contato com todo mundo hoje. Eu não tinha isso. Eu via quando passava algum jogo na TV ou quando viajava para participar da competição, eu conseguia ver esses caras, mas não tinha tanta informação assim.
É estranho ainda para mim ouvir, nossa, mas eu me espelho em você e tudo. Pô, é muito gratificante, mas eu ainda acho estranho, mesmo aos 37 anos. Eu acho que vai achar mais normal quando parar, né? Talvez, talvez. Falando aqui outro assunto, mas aqui na página, quando a gente viaja, né? Alguma coisa, o pessoal, me dá handball 3.0. Ou então quando uma página menos famosa fala que gosta da gente, eu. Que é isso? Aí fica sem graça. É mais ou menos esse sentimento aí que eu tenho. Vamos lá, Diogo, o Caleb Lima, um abraço, Caleb. Diogo, você acha que no esporte brasileiro em geral, o psicológico dos atletas brasileiros afeta bastante no rendimento nas Olimpíadas? Cara, eu acho que, assim, falar que o psicológico afeta, você só consegue vencer, por exemplo, vamos pegar aí o Corinthians. Os caras falavam, o Corinthians não ganha Libertadores, não ganha Libertadores. Mas não ia para Libertadores. Como é que vai ganhar a competição se você não for? Aí, a partir do momento que o Corinthians começou a ir uma, duas, três, ganhou a Libertadores. Né? Eu penso isso, a gente, por exemplo, a Olimpíada ela fica sempre muito em foco. Então, quantos torneios internacionais os atletas competiram num nível muito alto até chegar nos Jogos Olímpicos? Isso a gente vai passar aí por investimento, por estrutura, por gestão de confederações. Então, assim, para a Olimpíada do Rio, especificamente, a gente teve uma preparação muito boa durante os 4 anos. Talvez porque a Olimpíada fosse ser realizada no Rio. Mas muitos atletas eles chegam na Olimpíada talvez não na melhor preparação psicológica. E eu digo psicológica, você só vai... Por que a seleção hoje está melhorando muito? A seleção de handebol está melhorando muito. Porque os atletas hoje eles jogam jogos contra os principais jogadores do mundo cada vez mais corriqueiramente. Então eles estão sempre jogando contra esses caras. A gente chegava em Mundial, a gente tinha enfrentado os caras até o próximo Mundial 1, 2 vezes. Enquanto lá, os caras estão jogando sempre, né, de igual para igual. Então, eu acho que esse fator psicológico, ele passa muito por isso aí. Quantas vezes eu vou me colocar naquela situação ali de pressão, de um momento delicado de decidir o jogo, até eu participar de um momento como a Olimpíada. Então, hoje, os meninos que estão na seleção, eles estão cada vez mais participando de jogos decisivos, jogos que são decididos no final, que eles precisam tomar a decisão correta cada vez mais, entendeu? Então, eu acho que passa muito por isso. Não sei se eu consegui me fazer entender. Isso dá muito pelo fato também que tem muito mais brasileiro na Europa hoje em dia. Sim, evidente, porque lá você tem jogos muito difíceis sempre. Toda semana o cara joga 2 jogos que são decididos no final, entendeu? Que se você vacilar, você vai perder o jogo. E aqui no Brasil, quando estavam todos os atletas aqui, não era assim. A gente sabia que ia ter 2, 3, 4 jogos ali, 4 equipes que iam ser mais difíceis de se enfrentar. Mas as outras você venceria tranquilamente. Então eu acho que passa muito por isso também. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele. E falando agora uma opinião minha sobre as Olimpíadas, cara, eu acho que se tem, assim, uma certa pressão até da imprensa, né? Por exemplo, a Daiane dos Santos, eu acho que foi, não sei se foi bicampeã, mas ela é campeã mundial. E não se tem é dita a importância dela, mas tentava se passar uma certa frustração porque ela não ganhou as Olimpíadas. Mas tem outras grandes competições, é claro, as Olimpíadas é um... Porque é o que está mais em evidência, né? É o que está mais em evidência, é o que todo mundo passa, são todos os esportes juntos. Assim, tem isso que você falou. Você é campeão olímpico, às vezes você não chega num patamar, naquele momento ali da Olimpíada, para você ser campeão. Mas você ganhou o Mundial, você ganhou um monte de coisa. Então, pô, eu lembro o Zanetti foi medalha de prata. Tipo, o sentimento era de decepção, né, pelo que falavam. Nossa, o Zanetti decepciona nas argolas. O cara foi medalha de prata da Olimpíada. O cara tinha sido campeão há 4 anos atrás, medalha de prata. E ele foi quase perfeito, a diferença é que o cara fez o dia da vida dele. Exatamente. Então, assim, a cultura do brasileiro, né, cultura de só vale o campeão, só vale a medalha de ouro, ela precisa ser mudada muito, cara, porque se conquistar uma medalha olímpica, um 3º lugar, um 4º lugar na Olimpíada. E eu acho que até no Rio, cara, na Olimpíada, no handball, eu acho que se valorizou muito a posição que o Brasil ficou, né, por ter caído nas quartas de final para a França, acho que deu uma valorizada legal.
Sim. Eu, como vascaíno, já aprendi essa de valorizar o segundo lugar faz tempo. Ah, mas eu Tô sou brincando, botafoguense, cara. se tiver E algum eu que sou vascaíno, não é mais botafoguense. Eu tô me contentando com botafoguense. quarto, quinto lugar, né? Ah. Mas o Botafogo tem muita história, sou fã. Cara, eu aprendi a gostar dos 12, os 12 grandes do Brasil, isso é a pior coisa, deixa de ser clubista. Quais centrais você acha que tem futuro no time masculino da seleção? A gente tem hoje os centrais que estão sendo convocados, né? Tem o Teixeira, que já está há bastante tempo na seleção também, já está com 30 e poucos anos, se não me engano, ou 30 anos, 31. Aí tem o João, um pouco mais novo, com 26 aí, que é um menino diferente, né? Acho que um menino que eu convivi na seleção também, um menino talentoso, que sofreu uma lesão grave, mas que se recuperou e está buscando a sua melhor forma. Tem o Pacheco crescendo aí dentro da seleção, né? Foi convocado agora, está jogando na Eslováquia. E assim, é um menino muito talentoso, também acho que precisa melhorar muita coisa no seu jogo, mas tem um talento, uma capacidade individual, assim, técnica individual muito apurada, um jogador muito criativo. Eu acho que tem o Léo do Pinheiros, que não vem sendo convocado, mas acho que em breve vai ter uma chance. Menino que, apesar da pouca estatura, ele, dentro do jogo ele resolve os problemas, né, que são impostos para ele, né, e ele supera a altura dele. Cara, tem muito atleta bom. Eu acho que tem muitos atletas muito capacitados para serem convocados, entendeu? Tem o Acácio, que passou um período aí fora por lesão no ombro também, e voltou agora. Pena que a Sobal foi cancelada, mas tem muito futuro também na seleção. Acho que a gente está muito bem servido de centrais na seleção. Sim, sim. E tá quase dando minha hora aqui, eu vou fazer mais duas perguntas aqui, uma que é do aí terminar, e outras lá são falando sobre como vocês estão fazendo para manter a forma, aí eu deixo que você termine com isso e aproveita e convida eles para a live de logo mais, no Boa. Instagram da Roma. Paulo Lisboa, né, amigo meu aí de São Luís, grande pessoa do handball, pergunta: no jogo contra a Alemanha nas Olimpíadas do Rio, qual foi o momento que você viu que ganharia aquele jogo? Eu estava lá e a Arena do Futuro foi a loucura quando o Bombom entrou e agarrou os 7 metros. Cara, o momento que o Bombom defendeu os 7 metros, né, que o Gensheimer foi expulso, acho que foi um momento psicológico para a Alemanha ruim. O Bombom, ele defendeu a bola, não sabia se ele comemorava, se ele fazia uma ceninha para brigar com o Gensheimer, mas enfim, mas defendeu a bola. Eu acho que, mas certeza mesmo, eu acho que no meu gol de soquinho lá, cara. Quando você faz um gol de soquinho na Alemanha, tipo, abre três gols, ou quatro, 3 gols, eu acho. 4 gols, cara, acho que não tem mais. Os caras podiam fazer o que quisesse, que a vitória não ia pro lado deles, não. Acho que esses dois momentos. Se tivesse jogando até agora, a gente ganhava o jogo ainda. Acho que mais ou menos nessa linha aí. Inclusive, aquele jogo eu fiquei muito feliz que tinham alguns amigos assistindo comigo que não são do handball, né? E antes do jogo, os comentários falando da seleção alemã, e os meninos já falaram logo: o Brasil vai perder, não vamos perder coisa nenhuma, vamos ganhar o jogo. Acabou que a gente ganhou. E uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que é do Josué, acho que a gente encerre. José Costa, abraço, amigo. Qual a orientação para os atletas que hoje estão no topo? É que Ivan Petrolina, jogador da Seleção Brasileira de Handball, hoje está precisando de ajuda. Como você explica essa situação? Antes que o Diogo responda, cara, Josué, pode mandar aí na página, aí no direct, né? A gente vê o que a gente pode estar divulgando. Se tem gente precisando de ajuda, a gente está aqui para isso. A página está aberta para essas coisas também. Boa. Bom, primeiro, o Ivan, um dos caras que eu cresci vendo jogar, né? E eu lembro muito dele atuando pelo Esporte Clube Pinheiros, pela seleção brasileira, jogador fora de série, com potencial de arremesso de 9 metros absurdo. A gente sabe que quando eu acabar minha carreira, eu falar, parei de jogar, no dia seguinte eu preciso ter um emprego. Né? Eu não posso deixar eu parar de jogar para poder, não, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Porque, infelizmente, o esporte de alto rendimento, né, é assim, tirando futebol, tirando talvez alguns jogadores de vôlei, alguns jogadores de basquete dentro do país, a gente precisa se estruturar para poder parar de jogar. A gente não pode pensar que isso vai ser eterno. Então, o que eu aconselho para todos os jogadores, mesmo que
esteja no topo, né? Ganhando talvez um pouco mais de dinheiro fora do país, porque aqui dentro do país, o cara que fala que ganha dinheiro jogando handball é mentira. O cara consegue se manter ali, viver. Mas o cara que ganha dinheiro para guardar, mentira. Isso é mentira. Então o cara precisa se estruturar, precisa fazer uma faculdade, precisa estudar, precisa correr atrás de projetos em paralelo, porque dá tempo. Eu me formei em educação física, eu hoje sou sócio proprietário de uma agência também de marketing. Então, assim, eu estou me movimentando para poder me estruturar para esse meu fim de carreira. Então, é entender que eu preciso ter alguma coisa em paralelo. Entendeu? E saber o momento de parar. Saber, ó, não, acho que agora isso aqui é o momento de eu seguir essa outra carreira e tudo, enfim. E assim encerrar a carreira. Então, Diogo, a gente agradece demais a sua participação aqui hoje, viu? A família Handball 3.0, em nome de todos os ADMs, agradece mais uma vez a sua participação. A gente espera que vocês possam, né, acabar a temporada pelo Pinheiros. Desejo muito sucesso aí. Começar, na verdade, né? Começar, né? Começar a lá. E a gente deseja muito sucesso aí para vocês, temporada, caso tenha, e que passe logo esse momento, né? Um momento de reflexão no esporte, na vida, em tudo. E que fiquem em casa, nós seguidores, pelo amor de Deus. Quanto mais vocês ficarem em casa, mais cedo a gente pode voltar à nossa rotina, pode voltar a jogar nosso esporte. Então, deixe só uma mensagem e fale mais uma vez da sua live, que a menina lá perguntou. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? Parabéns pela página de vocês, eu acompanho já tem um tempo. Né? Valeu. De uma maneira divertida, vocês entraram aí no mercado. Acho que isso é uma parte importante também para a gente difundir mais a modalidade. E obrigado, cara. Obrigado muito aí pela oportunidade de falar um pouco aí sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira. E já às 6h30, no meu Instagram aqui, e no Instagram da Rummel Brasil também, eu e o Raniel Lângaro vamos estar mostrando ali alguns exercícios, algumas coisas da nossa rotina nessa quarentena, tá bom? Fique em casa todo mundo, que já a gente passa por esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Valeu, abração, Diogo. Valeu, obrigado, um abraço. Se cuida. Valeu, você também.